19 anos por líderes de 164 países, incluindo aqui o Brasil, e simboliza o compromisso dessas nações com o desenvolvimento da educação até o ano de 2030. Para celebrar a data, a gente conversa agora com a professora Rita de Cássia para discutir a educação brasileira. Muito bom dia, professora. Bem-vinda novamente à Rádio Cidade e aqui ao Jornal da Cidade. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. É um prazer enorme estar com vocês mais uma vez. Professora, após 19 anos, o que o Dia Mundial da Educação foi criado, né? Após esse período, quais os desafios aí que foram superados nessas quase 2 décadas? Rodrigo, embora a gente fale muito sobre problemas relacionados à educação, logo mais na minha coluna da Rádio Cidade, inclusive eu trato desses problemas, mas nós temos avanços sim. Um dos avanços que merece destaque é que, embora a gente ainda não tenha chegado no final do prazo da meta de 2030, mas aumentou e muito a quantidade de vagas para pessoas estudarem, crianças e adolescentes principalmente, sem negligenciar o ensino adulto, mas a educação básica e a educação infantil, ela é um modelo educacional que compreende desde a pré-escola até o término do ensino médio. Então a gente vê aí que é um tempo muito grande dessa presença dessas pessoas nas escolas. E embora a educação, como nós conhecemos hoje, com essa escola formal, ela exista desde a Revolução Industrial, é apenas no final do século XX que começa a preocupação dessa escola ser uma escola para todos. Então, nós temos hoje um aumento muito grande de crianças na escola, de jovens e adolescentes com possibilidade de continuidade escolar no ensino médio. Entretanto, nem sempre essa educação é fornecida com a qualidade que ela merece. Hoje nós temos, não só no Brasil, mas em todos os países que foram signatários, que assinaram esse documento em Dakar, grandes desafios no que diz respeito à infraestrutura. Nós ainda temos escolas altamente precarizadas, em ambientes que não têm condição de funcionamento, com chão de terra batida, cobertura de sapé, com carteiras escolares sem a mínima adequação, salas de aula com mofo, em locais de insegurança, em zonas de conflito, seja por conflito relacionado a grupos armados, como tráfico de entorpecentes ou de pessoas, ou ainda relacionado a zonas de guerra. Então, nós temos desafios gigantescos para serem enfrentados, mas temos que comemorar, sim, as oportunidades que crianças e adolescentes têm de ingressar na escola e, principalmente, criança na escola é criança afastada do trabalho infantil. E não existe desenvolvimento de um país sem que essas crianças tenham escolaridade. Associado a isso, estar na escola aumenta muito o bem-estar da criança. Ela se sente incluída na sociedade, ela começa a ter sonhos de futuro, de uma perspectiva diferenciada. Ela traz o bem para a sua comunidade, comunidades que são extremamente pobres, voltadas, tendo muitos problemas estruturais, muitas vezes tem na escola a solução desses problemas, inclusive soluções de baixo custo. Então a educação, ela é algo transformador na vida de todas as comunidades. Professora, e na visão da senhora, qual o maior desafio que os profissionais da educação enfrentam e vão enfrentar na atualidade? Eu acho que o maior desafio, Rodrigo, considerando essa ausência de infraestrutura em todos os lugares, considerando a convivência em localidades violentas, é a valorização do professor. Está previsto que no Brasil, em 2040, nós tenhamos um déficit de 235 mil vagas para professor se a coisa continuar no ritmo que vai. O que é que isso significa? Isso significa dizer que a carreira do professor ela é pouco atrativa. Apesar de nós termos algumas conquistas, como, por exemplo, uma certa melhoria da condição econômica com o estabelecimento aqui no Brasil de um piso nacional, essa não é a realidade sequer em todos os municípios brasileiros. Então, há municípios, inclusive em Pernambuco, que não estão pagando piso. Pegando isso a um nível maior, nós temos, a nível de todos esses países, professores que trabalham em condições paupérrimas, professores que transformam
a sua casa em sala de aula, que tiram do seu bolso o alimento para fornecer essas crianças na merenda escolar. Aqui no Brasil, embora a gente tenha um programa de merenda escolar, que inclusive recentemente teve uma verba acrescida, nós ainda temos problemas. Ontem saiu um relatório dos tribunais de contas dos estados, não de um estado só, mas dos estados da federação, um relatório unificado, e nós nos deparamos com uma realidade meio que comum de merenda vencida, alimento com larva, que é dado para as nossas crianças e adolescentes. Então, condições insalubres. E quem não se alimenta bem não consegue ter um bom aprendizado. Ninguém aprende com fome. Isso aí é uma realidade, né? Então, o professor ele enfrenta muitos desafios. Associado a isso, a gente tem um crescimento muito grande de problemas relacionados à saúde mental nas escolas. E o professor ele não é psicólogo. Ele não tem formação para isso. Mas ele termina sendo psicólogo, assistente social, ele termina mediando conflitos dentro da escola, que são coisas que não são inerentes à sua função. Então, tudo isso torna a carreira do professor pouco atrativa. Precisamos valorar o professor, ter uma carreira sólida, uma carreira com um bom plano de cargos, para que os nossos jovens que têm vocação para a educação, eles de fato consigam enxergar na educação uma modalidade de vida atrativa para dar continuidade à sua vida, ao seu planejamento de vida e um retorno à comunidade. E lembro também que a educação, quando a gente fala, não só é a educação formal da escola em si. Há também, além da educação profissionalizante, os cursos que são transformadores para a sociedade. Recentemente nós tivemos a premiação, o prêmio LED, por exemplo, que é um prêmio que fornece uma premiação em dinheiro para projetos que são transformadores, demonstrando que a educação também tem a ver com capacitação de ribeirinhos, de artesãos, com inserção ou reinserção de apenados, de pessoas que estão cumprindo pena no regime, no sistema prisional, no retorno à sociedade, fazendo com que os processos de informalização se tornem formais. E isso vai fazer com que exista uma valorização maior das profissões, exista pagamento de INSS, fazendo com que as pessoas tenham uma aposentadoria no futuro, tenham direitos previdenciários e a benefícios sociais, que quando elas não estão formalizadas, elas ficam à margem disso. Então, a educação ela é um todo muito maior do que a escola em si. E tudo isso depende do professor. Sem o professor, nós não temos condição de dar continuidade a essa tarefa. Perfeito, é aquilo que a senhora disse, não é só também os políticos, aqueles que nos representam aí no Congresso que devem ter atenção para isso, mas os pais, né, com relação à educação dos filhos, a valorização aí dos professores, porque toda profissão passa por um professor. É um compromisso de todo mundo, né? E é muito importante que quando a gente fala dos políticos, a gente lembre que a educação ela é estabelecida em um tripé de responsabilidade federal, estadual e municipal. Então, resultado, se algum elo dessa cadeia não funciona bem, então nós não vamos ter uma educação de qualidade. Então, se faz necessário transparência em relação aos gastos de educação, projetos que sejam públicos relacionados à educação e participação comunitária. Ninguém faz um bom modelo educacional se não ouvir a comunidade escolar, porque embora nós tenhamos currículos unificados, mas nós precisamos customizar isso. O que é isso? É adequar as realidades. Se nós formos pegar, por exemplo, aqui a Rádio Cidade, ela abrange mais de 80 cidades. Será que todas essas cidades têm as mesmas necessidades? Nós temos necessidades parecidas de uma forma geral, mas também temos necessidades singulares. Por exemplo, uma escola de zona rural, muitas vezes, ela tem uma infraestrutura muito mais deficitária do que uma escola de centro da cidade. Então, essas especificidades, elas têm que ser acompanhadas, a comunidade tem que acompanhar isso, de forma que os secretários municipais de educação, o secretário estadual de educação, os gestores de escola possam fazer a diferença, né? Uma coisa muito séria que a gente tá pegando hoje no ensino superior é a chegada de alunos que não sabem escrever. Não é que eles não saibam escrever no domínio da ortografia, mas eles não conseguem construir um texto, porque eles estão sendo tão
preparados para questões objetivas do Enem, ou aquele modelo relacional do Enem, que eles não trabalham mais com poesia, eles não trabalham mais com literatura, eles não trabalham mais com a escrita de textos livres. Então, a comunidade tem que ficar atenta para essas situações e dizer, olha, é preciso preparar esse aluno para o Enem? Mas é preciso também prepará-lo para a vida, porque a vida vai para além do Enem. Então, a participação comunitária, ela é muito importante. As atividades escolares que colocam uma mão na massa, como nós colocamos, aquelas que têm laboratório, que são integradas com a natureza, que você pode sair de dentro do ambiente escolar para poder conhecer centros culturais, a sua realidade local. Isso é muito importante porque gera na criança e no adolescente o sentimento de pertença àquela comunidade, fazendo com que ela goste daquela comunidade, com que ele vá crescendo de uma forma engajada em valorizar a cultura local. Então, tudo isso faz parte de uma educação de qualidade. Perfeito. Professora Rita de Cássia participando aqui no Jornal da Cidade, trazendo aí esclarecimentos importantes, né? E falando sobre os desafios da educação nesse Dia Mundial. Professora, muito obrigado, viu, pela sua participação, por trazer aí, abrilhantar os nossos conhecimentos e abrir um pouquinho a mente, né, sobre a educação em si e a valorização dos profissionais que atuam nessa área que é tão sofrida. Muito obrigado, viu? Muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigada aos ouvintes da Rádio Cidade. Educação é isso. Educação é sempre luta, esclarecimento e continuidade. Então, que tenhamos todos um bom Dia Mundial da Educação e que possamos nos unir em prol dessa causa tão relevante. Perfeito. 7h24 agora, a gente faz